Boa noite. Mais uma vez, uma alegria para nós estarmos aqui. Com a graça de Deus, sempre em nome de Jesus. Então, nós vamos começar a nossa reunião. Todos somos importantes, a gente sempre fala. Estamos unidos em pensamento e o ambiente favorece. Vamos pedir por todos aqueles que não têm condição de buscar ajuda. Nós chegamos até aqui, graças a Deus. Muito obrigado pela presença. Nós vamos começar a nossa reunião. Bem, então vamos dar continuidade à leitura do Livro dos Espíritos. O assunto de hoje: paraíso, inferno e purgatório. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Crês que ele seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos são amontoados desordenadamente, sem outro cuidado que o de gozar pela eternidade uma felicidade passiva? Não, é o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem ter as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Olha aqui, a doutrina espírita, eu sempre falo, é fantástica. Mas nós vamos pegar a terceira parte do livro Céu e o Inferno, onde ele vai falar, o título é Céu, onde ele vai dar uma explicação por que a palavra céu. O astrônomo Ptolomeu, ele dividiu 9 céus, porque eles achavam que a Terra era o centro, inclusive do universo. Então eles não tinham uma visão. Aí chega a doutrina espírita em 1857, quando lançou esse livro aqui, trazendo a evolução astronômica e mostrando para nós a conexão de todos os planetas, a reencarnação, as nossas experiências espirituais através de corpos diferenciados de acordo com cada planeta, a constituição material diferenciada. Por isso que nenhum de nós somos iguais, não existe 2 homens iguais, não existe 2 mulheres iguais em termos vibratórios e espirituais. Não existe 2 médiuns iguais. Se a gente fizer uma reunião, colocar 5 médiuns, por exemplo, e eles tiverem a mesma visão de uma mesma entidade, cada um vai descrever do jeito dele. É quando a gente assiste alguma coisa, cada um vai dar o seu parecer de acordo com a sua compreensão, de acordo com a sua evolução. Então, está falando aqui. E o céu e o inferno é interessante, porque nós vamos ver depois, um pouco mais para frente, espíritos felizes. Eles vêm trazendo experiências dele. Olha como que a doutrina espírita é esclarecedora para nós. O Kardec, ele fez questão de entrevistar essas entidades que estão numa condição muito favorável. Por quê? Porque fizeram por merecer. Aí, mais uma vez, nós pegamos Jesus, a cada um segundo o seu merecimento, a cada um segundo suas conquistas. Nós precisamos, para querer alguma coisa, nós precisamos ter esforço, nós precisamos conquistar aquilo, porque senão não tem graça. Tudo que é de mão beijada, a gente vê hoje. Tudo aquilo que tem facilidade para que a gente adquire, perde para nós o sentido, perde o gosto, perde o interesse. Por isso que nós temos muitos problemas. Principalmente agora nessa época, a gente tem todas as facilidades, mas nós não temos aquela satisfação íntima muitas vezes. Nunca houve tanto problema, principalmente psiquiátrico, nunca houve tantas crianças com problema. Por quê? Porque está acontecendo o seguinte, nós estamos numa transformação. Espíritos que não reencarnaram na Terra há 1000 anos estão vindo para cá também. Aí o que está escrito na Bíblia? Os lobos e as ovelhas se apacentarão juntos. Então, nós estamos numa época, vai ter uma peneira. A gente vai falar em linguagem até comum, para a gente entender, vai ter uma peneirada. Os mansos e os humildes herdarão a terra. Palavras de Jesus. Então, aquele que não modificar, que não se transformar, vai para um planeta mais inferior. Não vai ter condição de voltar mais à terra. Então, o céu, segundo o céu e o inferno está falando lá, é tudo esse universo que nos envolve. Então, eu considerava o céu. E aí, está falando aqui, ó, são os planetas, estrelas e todos os mundos superiores,
onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades sem ter as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Superaram tudo. Por isso que Jesus demorou anos para que Jesus descesse à terra. Houve uma preparação. Por que Jesus nasceu naquela região lá? Houve uma preparação naquela região. Se a gente for buscar, for pesquisar aquela época de Jesus, nós vamos ver que houve uma transformação ali. Jesus teria que vir exatamente ali para trazer para nós a mensagem. Essa mensagem viva que está até hoje, muito mais consistente agora com a doutrina espírita esclarecedora para nós. Os espíritos disseram habitar o quarto, o quinto céu, etc. Que entendiam por isso. Vós lhes perguntais qual céu habitam, porque tendes a ideia de vários céus colocados como os andares de uma casa. Então, respondendo-vos segundo vossa linguagem, mas para eles essas palavras, quarto, quinto, céu, exprimem diferentes graus de depuração e, por conseguinte, de felicidade. É absolutamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se é infeliz, dirá sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão teria dito que estava no Tártaro, mundo inferior na Grécia Antiga. Olha só, então, nós estamos vendo aqui, o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, ele diz que um homem, falando dele mesmo, que um homem, se no corpo ou fora do corpo, foi em ascensão ao terceiro céu. E aí ele diz o seguinte, confirmando que era ele mesmo, em desdobramento ou no próprio corpo, ele teve condição de chegar ao terceiro céu. Aí nós vamos ver as colônias espirituais. As colônias espirituais pode ser uma terceira colônia espiritual numa região um pouco mais sublime, vamos dizer assim. E quando ele começa a esclarecer para aqueles que ele estava comentando, ele diz que ele não teria condições ainda de falar tudo, porque ele não queria se exaltar. Então vê a superioridade espiritual do apóstolo Paulo. Está lá. Aí nós vamos ver, muito interessante também, quando o profeta Elias foi arrebatado num carro de fogo. Então nós vemos ali que certos espíritos, eles teriam condição, e o profeta Elias ele foi arrebatado em corpo, porque depois eles procuraram ele e não encontraram. Isso está em 2 Reis, lá no Velho Testamento. Então olha só para vocês verem, tem muita coisa interessante. Aí nós vamos pegar um outro livro do Chico Xavier. Olha o Chico Xavier, olha o complemento da doutrina através do Chico Xavier. No livro está escrito o seguinte, nos limites do céu. É muito interessante isso daí, nos limites do céu. Nós vamos ver a situação ali, esclarecendo sobre tudo isso que nós estamos vendo hoje aqui. Sobre o inferno e sobre o purgatório, o Reinaldo já falou. Mas vale a pena a gente lembrar de um outro livro do Chico Xavier. O Diabo é o título. E aí eles estão conversando no plano espiritual e estão falando que o diabo é a personificação dos equívocos. Aí olha o que acontece. Tem uma mulher ali, também na conversa dos espíritos, estão conversando no plano espiritual. Aí ela fala, eu conheci o diabo. Eles falam, você conheceu o diabo? Conheci pessoalmente, eu estive na terra. São os homens. Olha que dureza para nós, se nós somos homens. Vamos lá. Comentário de Kardec. É o mesmo que outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que não são senão alegorias empregadas por certos espíritos, seja como figuras, seja algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e mesmo das mais simples noções científicas. Segundo a ideia restrita que se fazia antigamente dos lugares de penas e recompensas, e, sobretudo, na opinião de que a Terra era o centro do universo, que o céu formava uma abóbada e que havia uma região de estrelas e se colocava o céu em cima e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado no inferno.
Hoje que a ciência demonstrou que a Terra não é senão um dos menores mundos entre tantos milhões de outros, sem importância especial, que ela historiou sua formação e descreveu sua constituição, provou que o espaço é infinito e não há nem alto nem baixo no universo. Foi preciso renunciar em colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe foi assinalado. Estava reservado ao Espiritismo dar a todas essas coisas a explicação mais racional e mais grandiosa e, ao mesmo tempo, a mais consoladora para a humanidade. Assim, pode-se dizer que carregamos conosco nosso inferno e nosso paraíso. Nosso purgatório o encontramos na nossa encarnação, nas nossas vidas corporais ou físicas. Olha que explicação para nós aí, olha que coisa interessante. Assim, pode-se dizer que carregamos conosco o inferno e nosso paraíso. Nosso purgatório encontramos na nossa encarnação, das nossas vidas corporais ou físicas. Se a gente não combinar com ninguém dentro de casa, nós já estamos no inferno. Não tem jeito, porque é difícil. Às vezes a pessoa está bem na rua e dentro de casa ele não fica bem. E muitas pessoas, ele é bom para todo mundo, mas dentro de casa ele não é legal. Isso está no Livro dos Espíritos, quando principalmente o homem, já que nós estamos já acabando conosco, né, que somos homens, aqui mando eu, muitas vezes o dono da casa fala. E aí o Espírito acrescenta, e sou detestado. Porque todo aquele que manda muito, ninguém gosta dele. Porque mandar uma coisa, pedir é diferente. Nós podemos fazer um pedido, a gente manda sem que a pessoa perceba. Em que sentido é preciso entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Assim respondendo, o Cristo falava num sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda parte, onde domina o amor ao bem. Mas os homens ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. Olha só, então Jesus está conosco, mas para a gente estar com Jesus, a gente precisa a transformação. Aquela reforma íntima que a doutrina espírita traz para nós, aí sim, aí nós estamos juntos. Porque estar na doutrina espírita é uma coisa, ser espírita é outra coisa. Estar no cristianismo ou em qualquer outra doutrina é uma coisa. Agora, ser cristão é diferente. Eu sempre lembro daquilo que Jesus fala. Tem o de perto e tem o de longe. Tem o discípulo de perto e o de longe. O de longe ele pode criticar, ele não está nem aí. Agora o de perto ele se envolve. Ele se envolve na programação, em tudo ali. Por quê? Porque realmente ele assumiu as responsabilidades espirituais dele. Espiritismo é pai e mãe para nós, Sim. que nos acolhe e nos coloca diante de uma realidade que é insofismável, que a gente tem que vencer por conta própria, que a gente tem que superar por conta própria, sozinho, não esperar de ninguém. Cada um de nós tem uma missão e tem que seguir. O espiritismo coloca a gente de frente com a gente mesmo. Nós estamos de frente a um espelho ali. Então, tudo aquilo que a gente fizer vai refletir em nós. O Eduardo falou muito bem aí. Então, ele apoia, é a doutrina da esperança, porque é a doutrina da reencarnação. Se a gente não consegue realizar tudo, que a gente não vai conseguir mesmo, porque é impossível numa encarnação só, nós vamos ter outras oportunidades, mas o melhor é a gente começar agora. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra. O bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então, farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Mensagem de São Luís. Resumo.
A transformação da humanidade prevista para ocorrer será realizada pela encarnação de espíritos melhores, formando uma nova geração na Terra. Os espíritos malignos que tentam atrasar o progresso serão excluídos e enviados a mundos menos avançados para cumprir missões que promovam o seu próprio desenvolvimento. Essa exclusão reflete a ideia do paraíso perdido e do pecado original que se relaciona à imperfeição humana. Os homens de fé e boa vontade são incentivados a trabalhar na regeneração, pois colherão os frutos de seus esforços. Aqueles que ignoram a luz e se apegam aos bens materiais enfrentarão longas privações e os egoístas não encontrarão apoio em suas dificuldades. Olha que complemento aí, né? Dessa última pergunta do Livro dos Espíritos, que essa é a última do Livro dos Espíritos, São Luís trazendo para nós, né? Olha só para vocês verem. Os espíritos malignos que tentam atrasar o progresso serão excluídos e enviados a mundos menos avançados para cumprir missões que promovam seu próprio desenvolvimento. Então é o caso que espíritos muito inteligentes, mas sem moral, estão na Terra reencarnados. Nunca houve tanta transgressão da moralidade como está havendo agora na Terra. Nós nunca vemos tanta promiscuidade, tantas coisas ruins acontecendo como está acontecendo agora. Por quê? Porque nós temos informações mais rápidas também. Mas o que acontece? Semelhante atrai semelhante. Através do quê? Através de pensamento de vibrações, de ondas, de energia eletromagnética. Então, o que acontece? O céu e o inferno está dentro de nós. De acordo com a nossa vibração, nós vamos para um plano melhor ou para um plano pior. De acordo com as nossas energias espirituais, nós vamos habitar um planeta que ele comporta a nossa situação, a nossa onda vibratória. Nós vamos ver o André Luiz, nos livros dele, falando da vibração atmosférica da Terra, que era escura, era cinzenta, devido aos pensamentos da humanidade. Pensamentos deletérios, inclusive. Nós temos tanta proteção divina que muitas vezes uma pessoa pode fulminar a outra com o pensamento, através do ódio. Mas nós temos proteção. Aí entra aquela proteção magnética que nós já falamos aqui. Então isso está dentro disso daqui. Não tem condição, mas esses espíritos são muito inteligentes, eles vão habitar um planeta bem atrasado mesmo. Com a inteligência dele, lá eles vão descobrir o fogo, que alguém descobriu aqui na Terra. Por quê? Porque eles já viveram antes, eles já tiveram essas experiências antes. Aí eu lembro sempre de um livro interessantíssimo que chama O Grande Amigo de Deus. Vai contar a história do apóstolo Paulo, e não é um livro espírita. Ele é, inclusive, um livro que é norte-americano, mas ele foi traduzido para o português. E lá ele conta de um fogo que não se apagava naquela época. Então já era. Aí a gente vai ver pirâmides do Egito, aí nós vamos ver uma série de coisas. São espíritos inteligentes. Aqui ele está falando do paraíso. Aí tem o Adão e a Eva, que vieram realmente, foram expulsos do paraíso. Aí nós vamos pegar o Chico Xavier, através dos livros, contando para nós do planeta Capela, espíritos que vieram de lá para cá, para poder progredir a Terra. Aí nós vamos ver o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós vamos ver espíritos preparados no plano espiritual para colonizar o Brasil. E uma série de coisas, os grandes missionários que vieram, tá? E que cumpriram realmente a obrigação, mas muitos daqueles que têm um compromisso assumido no plano espiritual, por progresso da Terra, não cumprem. O que vai acontecer com eles? Vão voltar e não vai ter mais oportunidade de reencarnar aqui. Vão para um outro planeta. É uma forma de punição e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para eles progredirem. Porque lá eles vão ser muito úteis, vão ser muito inteligentes. Por quê? Porque o Pai não quer que nenhuma ovelha se perca. Deus na nossa vida. Então, nós temos os nossos erros, mas nós temos assistência espiritual. Nós vamos evoluir. Nós vamos ser anjos. Olha que coisa boa aí. Vamos ser anjos. Então é Deus
trazendo para nós, através da doutrina espírita, essas informações, essa esperança para nós. Sempre nós teremos oportunidade. Em qualquer lugar, não é só dentro da doutrina espírita, não. A doutrina espírita ela é um pouco mais avançada em termos esclarecedores. Mas em qualquer lugar que a gente estiver, se a gente fizer o bem, fizer por merecer, ajudar, nós vamos galgar planos melhores na nossa vida. Então nós vamos já encerrar aqui, né? A semana que vem nós vamos fazer a conclusão desse livro fantástico. Esse livro é fora de série mesmo, fantástico. E depois nós vamos começar do começo de novo, tá bom, gente? Vamos fazer o nosso pedido mental agora. Nós estamos com Deus, estamos com Jesus. Que Ele nos abençoe e cada um pensa naquilo que veio buscar aqui. Com certeza nós vamos receber, com certeza. Gente, só agradecer, né, por tudo, pela nossa vida, por essa oportunidade que nós temos sempre, toda semana aqui, de estarmos reunidos. E o assunto de hoje é muito interessante e toda a obra do André Luiz, ela vai focar um pouco nesse assunto. Nós temos o livro Ação e Reação, tem um livro bem interessante, é a Mansão Renoir. Esse livro é bem interessante, porque ali são experiências de vida que está trazendo para nós. Tem o livro Justiça Divina, A Loucura sobre Novo Prisma, um livro importantíssimo, né? Dr. Inácio Ferreira, ele trouxe também para nós Novos Rumos para a Medicina, do Dr. Inácio Ferreira. Então são livros importantes, mas toda a literatura, o livro Céu e Inferno, ele vai trazer para nós ali experiências interessantíssimas, espíritos sofredores e espíritos que estão numa condição melhor, para a gente poder entender. Mas o importante é a nossa vida, é aquilo que nós estamos fazendo da nossa vida, a nossa trajetória aqui. Lembrando sempre da doutrina espírita, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, tendo tolerância, compreensão, entendendo o limite do outro. Cada um dá o que tem, nós não podemos exigir do outro aquilo que ele não pode dar. Essa também é uma orientação que a gente recebe da doutrina espírita. E que a gente possa ter uma boa semana, né? Muita saúde, com muita paz, lembrando sempre de Jesus, que com Ele nós conseguimos resolver aquilo que principalmente nos incomoda. Saúde para nós. E muito obrigado pela presença e uma boa noite. Está encerrada a reunião, gente. Muito obrigado por tudo. Recomendações para leitura. Obras citadas nesta palestra: A Justiça Divina, Ezequias Soares e Daniele Soares. A Loucura sob Novo Prisma, Dr. Bezerra de Menezes. A Mansão Renoir, Alfredo Dolores Bacelar. Ação e Reação, André Luiz, Chico Xavier. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, Chico Xavier. Lázaro Redivivo, Irmão X, Chico Xavier. Luz Acima, Irmão X, Chico Xavier. Novos Rumos à Medicina, Dr. Inácio Ferreira. O Céu e o Inferno, Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. O Grande Amigo de Deus, Taylor Cadwell. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Pontos e Contos, Irmão X, Chico Xavier.